Pastor Luiz Roberto, dando continuidade ao nosso estudo sobre os 4 evangelhos. Nesse momento nós vamos agora para a nossa terceira aula e vamos fazer a comparação dos 4 evangelhos entre si, comparando um com o outro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 testemunhos diferentes um do outro. E também, além de diferente, eles são independentes um do outro, né? Cada um tem a sua liberdade de narrativa, cada um tem a sua liberdade de escrita, e ali eles transmitem aquilo que realmente eles viveram com o Mestre, e ali eles dão, né, esse testemunho através dos seus escritos, e passando para a posteridade. O principal objetivo é apresentar o Senhor Jesus como Salvador do mundo. Os 4 apresentam Jesus em aspectos diferentes, né? Eles têm a sua própria visão, e um fala diferente do outro, demonstra diferente do outro, tem a sua narrativa diferente uma da outra em relação àquele que escreveu e daquele que, né, escreveu paralelamente. Mas eles estão ali dentro, coesos, numa coisa que é a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, pregar Jesus, falar de Jesus, dar o testemunho de Jesus. Então Mateus, ele tem ali o seu ponto-chave principal, ele escreve para os judeus. Mateus, então, a sua mensagem, a sua escrita, o seu evangelho, a intenção era, a princípio, os judeus, tá? Tanto é que ele foi escrito em hebraico e aramaico no seu original. Por isso, ele cita muitas vezes o Antigo Testamento, né? Ele faz muita relevância ao Antigo Testamento. Ele vai buscar coisas do Antigo Testamento para apresentar dentro do seu evangelho. Já Marcos, ele escreveu para os romanos. A maioria dos seus eruditos baseava-se em evidências antigas, apontando Roma como sendo o lugar onde foi escrito, né, este evangelho. Então, Marcos já tinha, né, o objetivo, a intenção de escrever para os romanos. Veja bem, tudo isso a gente tem que entender que, mesmo um escrevendo para judeus, outro escrevendo para romanos, né, a gente vai ver, né, Lucas escrevendo, depois nós vamos falar sobre Lucas, mas Lucas escreveu para os gregos. Nós vamos ver que a intenção é a mesma, mas só que tem uma coisa, mesmo que seja dirigida a essas pessoas, os evangelhos são universais, tá? Então, não importa se foi escrito para judeu, se foi escrito para romano, se foi escrito para grego, né? Se foi escrito... Não importa. O que importa é que os evangelhos, né, eles são universais. Então, atinge a todos, engloba a todos, né? Não é uma coisa específica para aquele tipo de pessoa, para esse tipo de religião, ou daquele grupo. Não, ele é universal. Os evangelhos foram escritos, né, e os seus escritos ficaram universalizados, tá? Então agora nós vamos para Lucas. Lucas era natural de Antioquia, na Síria, e ele escreveu direcionado para os gregos, né? Inclusive, quando tem a introdução do seu evangelho, nós vamos ver lá que está endereçado a um amigo íntimo dele chamado de Teófilo, né?
e esse Teófilo era grego, né? Então ele escreve para Teófilo, né, a Teófilo, e para que Teófilo ele venha expandir esse evangelho entre os seus amigos gregos. Depois nós temos João. João, quando ele escreveu o seu evangelho, ele estava em Éfeso e ele dirige o seu evangelho para a igreja. A princípio, a ideia de João era combater o gnosticismo, né? Uma seita que estava influenciando a igreja. Então, João vai lá, escreve para a igreja, né? E já vai combatendo esse gnosticismo quanto à divindade de Jesus, né? Que eles estavam ali discutindo sobre a divindade de Jesus. E João vai lá defender essa causa, tá? Então a gente está vendo que são coisas bem diferentes uma da outra, tá? João narra em seu livro, apresentando a teologia de Cristo, né? Então ele mostra tudo que Jesus fez, e os seus ensinos, a sua palavra, as suas doutrinas, e João vai ali demonstrando essas coisas. João é o que mais profundamente demonstra o amor de Jesus, né? Ele destaca essa coisa que é aquele sentimento profundo que Jesus demonstrou para a sua época, né? E que ficou registrada através de João, o amor de Jesus para com os pecadores, para aqueles que precisavam da salvação, que precisavam da cura, que precisavam da libertação. Então, a ênfase é dada a cada evangelho, né? E essa ênfase, agora nós vamos ver a ênfase de cada um deles também, né? Mateus, por exemplo, ele enfatiza os sermões de Jesus, né? Já Marcos enfatiza os milagres de Jesus. E Lucas enfatiza as parábolas de Jesus, enquanto que João enfatiza a divindade de Jesus. Então, cada um vai enfatizar dentro dos seus escritos, dentro do seu evangelho, há uma ênfase em relação a Jesus, tá? Então, nós vamos ver que os assuntos, né, eles são bem direcionados dentro daquilo que cada um vai demonstrar. A característica de Cristo segundo os escritores. Agora nós vamos ver como eles apresentam as características de Jesus, como cada um deles apresenta essas características. Então vou sempre começando com Mateus, né? Mateus, ele apresenta esse evangelho sobre Jesus como um evangelho, um livro profético, né? Então Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? Então ele destaca ali as duas alianças importantes, né? Que inclusive para os judeus, né? A aliança davídica e a aliança abraâmica, né? Que era muito importante. Então eles tinham que ter alguma coisa que destacasse, que chamasse a atenção do grupo a quem era dirigido aquele evangelho, para que eles viessem para Jesus, né? Então Mateus vai apresentar Jesus como o rei prometido, né? E o renovo de Davi. O rei prometido, essa profecia está lá em Jeremias 23, versículo 5, e o renovo de Davi também em Jeremias, capítulo 33, verso 15. Já Marcos, ele apresenta com Jesus como um prático, né? A praticidade de Jesus.
Jesus é apresentado por Marcos, mais através de atos do que de palavra. Então, Marcos tenta mostrar Jesus através dos atos de Jesus. O que Jesus fazia, né? Não o que Jesus dizia. Não que isso não tivesse importância, mas ele enfatizava mais os atos de Jesus do que aquilo que Jesus falava. Era a maneira dele demonstrar e destacar dentro do seu evangelho, né, para chamar a atenção. Ele usou esse artifício, o artifício de mostrar as obras de Jesus, tá? Então, mostrava Jesus na prática, mostrava Jesus curando, mostrava Jesus expulsando demônio, mostrava, né? Então, sempre na prática, né? E não de palavra, não de ensinamento, mas praticando aquilo que Jesus fazia. Então ele destacava isso para o seu evangelho, tá bom? Então foi visto como o poderoso obreiro, né? Ele demonstrou Jesus como um obreiro grandioso, valoroso, poderoso, mais do que mestre, né? Não que Jesus deixava de ser mestre, mas a ênfase dele era essa, tá bom? Agora Lucas apresenta, né, como histórico a sua narrativa. É executado com esmero, com beleza, e perfeição. Por quê? Porque ele escrevia para os gregos. E os gregos eram cultos, inteligentes, sábios. Eram pessoas que tinham uma educação, uma formação, sabe, um vocabulário polido. Então, Lucas se preocupou com essa questão de mostrar um evangelho para os gregos, mas uma coisa também dentro da cultura, dentro da formação deles intelectual e tudo mais, tá? Então vocês veem que os apóstolos, eles não eram pessoas assim que tinham qualquer pensamento, sabe, uma má formação. Não, eles eram pessoas que tinham condições, capacidade de analisar as situações e ver como isso ia caminhar, como eles iam atingir aquele grupo e sanar, mostrar também a necessidade daquele grupo de ter Jesus. É claro que isso aí não quer dizer que o Espírito Santo não estava agindo. O Espírito Santo estava agindo, com certeza, tá? A inspiração do Espírito Santo estava sobre cada um deles, mas usava cada um deles dentro das suas condições, tá? É assim que Deus trabalha até os dias de hoje, né? Nós temos condições próprias, né? Formação própria, personalidade própria. Então Jesus vai trabalhar, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida de acordo com aquilo que nós somos, né? Para que possamos desenvolver um bom trabalho, para que possamos ser bem usados por Ele na sua obra, ok? Então, essa era a parte de Lucas, tá bom? Apresenta Jesus em sua perfeição humana, tá bom? Porque os gregos, eles eram exigentes, então eles não admitiam falhas, essas coisas. Então Lucas fala assim: não, eu tenho uma pessoa para apresentar para vocês, que ela é a mais perfeita que todas. É o homem perfeito, o ser humano perfeito, o homem que Deus criou na sua perfeição, a sua imagem e semelhança, igual a Deus, é Filho de Deus, Jesus Cristo, o Nazareno, tá? Então, é dessa forma que Jesus era apresentado
pelos seus discípulos. João, ele apresentava mais como espiritual. Então nós vemos que Mateus era profético, né? No seu livro, Marcos prático, Lucas histórico e João espiritual. Somente João relata os ensinos do mestre, né? Inclusive o ensino do novo nascimento. Então você vê que quando João fala para a igreja, ele vai relatar as coisas espirituais, tá? Então apresenta as coisas espirituais em relação a Jesus. E João, ele vai relatando então os ensinos do novo nascimento. Só ele narra o primeiro ano do ministério de Jesus. Os outros três não narram o primeiro ano do ministério, mas João narra, né? Somente ele também narra os propósitos de Cristo na última ceia, né? Então isso aí você vai ver lá em João, capítulo 13, verso 16, né? Esses propósitos. E todo o seu livro é um relato do vivo testemunho de Jesus Cristo como Filho de Deus. Também se encontra em João 20, 31. Então está aí as 4 narrativas, para quem eles escreveram, qual o intuito, que maneira, qual foi a estratégia que o Espírito Santo deu para cada um escrever o seu evangelho para que fosse divulgado, para que fosse apresentado naquele momento, né, que se fazia necessário, sendo que após aquele momento esse evangelho ele expandiu para o mundo, ele foi divulgado para o mundo, chegou até os dias de hoje, até nós, né? E ele continua ativo, ele continua vivo, ele continua eficaz, ele continua fazendo aquilo que apraz ao Senhor, tá? Então, não é uma coisa, porque foi escrito para grego. Não, foi escrito para o homem, tá? As circunstâncias do momento fizeram com que, né, aquilo fosse escrito de acordo com a necessidade do momento. Só que a necessidade do momento se faz presente nos dias de hoje, né? Então, essa necessidade ela perdura, é uma necessidade humana, né? Então, nós precisamos desse evangelho, precisamos dos ensinamentos de Jesus, precisamos ver como Jesus agiu, o que ele fez, o que ele plantou, o que ele ensinou, como ele cuidou, como ele amou, né? Os seus exemplos. Seguir a Cristo é seguir os exemplos de Jesus. Amém? Então assim nós terminamos hoje essa aula e aguardemos então a próxima, em nome de Jesus, né, que você tenha um bom proveito através desses ensinos.